Meus queridos irmãos, irmãs e amigos que promovem em nós a renovação do prazer e da alegria, porque você está participando conosco em audiência deste programa que é patrocinado pela 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba. E ele tem um cunho evangelístico, um estudo da Palavra de Deus. Então receba os cumprimentos na pessoa do seu pastor Luiz Pedroso, desejando uma boa audiência. Hoje vamos estudar mais uma lição importante que é da autoria do ilustre culto pastor José Tomás Rodrigues Lima e que tem como título Marcas que definem a identidade do adorador. Quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer as marcas de um verdadeiro adorador, aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos. Também perceber que a adoração deve ser prestada ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E, por fim, praticar, reconhecendo que a Páscoa é o início e o fim. Na cruz, Jesus garantiu nossa vitória. Por isso, somos mais que vencedores. Aleluia! Esta lição tem como texto áureo o versículo que nós encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, que leio, abro aspas. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Outros textos bíblicos inspirativos. Vamos lá para o Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 21 a 26. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Vamos a mais um texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 26 a 29. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu?
Felizes os que não viram e creram. Vamos a mais um outro texto bíblico, Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 16. Quando Jesus chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. A introdução desta lição, que também é bonita, diz: nesta época em que o calendário religioso aponta para a semana da Páscoa, é muito edificante para a fé cristã a reflexão sobre a verdadeira adoração a Deus e, consequentemente, sobre o verdadeiro adorador. E os textos que fundamentam a lição de hoje nos fornecem farto material para o nosso estudo. Portanto, focados na palavra de Deus e inspirados nas declarações do próprio Senhor Jesus sobre o assunto, consideremos os tópicos seguintes e aprendamos que os verdadeiros adoradores do Senhor, Deus, revelam marcas que definem e identificam a verdadeira adoração. Observemos. O tópico número 1 desta lição fala: não há lugar específico para a verdadeira adoração. As coisas mudaram durante o período da antiga aliança. Havia, de fato, lugares específicos para a adoração a Deus. Os israelitas adoravam o Senhor no tabernáculo durante a peregrinação no deserto, bem como mais tarde no templo. Além disso, 2 lugares eram bem conhecidos como centros de adoração: Betel e Gerizim. Este último, Gerizim, tornou-se o lugar preferido entre os samaritanos. No livro de Deuteronômio, capítulos 11 e 27, e depois pulando para o Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19, nós temos ali um local conhecido como o Monte da Bênção, onde os samaritanos mais tarde levantaram um culto rival, alheio ao culto em Jerusalém. Agora, porém, na nova aliança, não há restrição a lugar ou ponto geográfico. Assim o declarou Jesus, falando aos seus discípulos, disse: nem neste monte, nem em Jerusalém. E mais tarde o apóstolo Paulo reverberou: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. A chegada de Cristo ao mundo inaugurou uma nova era, ao mesmo tempo em que mudou o antigo conceito de adoração, derrubando as fronteiras ritualísticas presas às circunstâncias externas. Agora, mais do que qualquer outro quesito, a adoração brota de um posicionamento interno, oriundo do coração. Por mais importante que seja o ritual, isso ainda não é a questão mais importante. Vamos ao tópico número 2 para ver o que é que diz.
O tópico diz o seguinte: assim, a verdadeira adoração é mais do que uma cerimônia religiosa. Retomando a última frase do tópico anterior, não se pode dizer que o ritual, a liturgia, não tem nenhuma importância. Tem valor pedagógico, principalmente no aspecto da repetição. Basta refletir sobre o enorme número de repetições no Antigo, bem como no Novo Testamento. E é pela repetição que se enraiza o conteúdo do ensino. Todavia, todo ritual tem a tendência de se tornar algo mecânico. E no caso de cerimônia religiosa, que em si pode ser muito significativo e marcante, pode perder a sua verdadeira motivação. Aqui neste item, somos desafiados a buscar uma atitude interior que, além dos nossos sentidos naturais, esteja realmente voltada para a vontade de Deus, ou seja, em linguagem bíblica. Já na experiência do salmista no Antigo Testamento, que assim se expressa, abro aspas, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Isso é mais do que um ritual religioso, muito mais. Vamos a uma aplicação. Nossa adoração a Deus, nosso culto ao Senhor, ainda está preso a algum lugar físico, sem desprezo à casa de Deus, ou à casa de oração, como lugar consagrado e separado para o culto ao Senhor em coletividade. E uma vez, em momentos especiais de adoração, seja no âmbito individual ou coletivo, podemos dizer como o salmista: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tópico 3. O verdadeiro adorador precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor. É de uma profunda significação o que Jesus disse à mulher samaritana. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água. Aquela mulher tinha uma perspectiva religiosa, mas não conhecia o verdadeiro Senhor que deveria ser adorado e da maneira correta. Ela não tivera uma experiência pessoal com o Salvador do mundo e não conhecia o conteúdo da verdadeira adoração. O conhecimento não apenas por algum dogma ou crença adquirida por uma tradição religiosa. Tradições não precisam necessariamente ser algo descartável. Não. Elas podem representar um patrimônio valioso, desde que não enfraqueçam ou mesmo destruam os valores da verdadeira fé. Existe aquilo que Jesus mesmo chamou de tradições dos homens. Mas também há o que o apóstolo denominou tradições como exatamente eu as transmiti a vocês, conforme registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ou seja, as instruções cristãs fundamentais, de forma oral ou escrita, conforme registrado no capítulo 2, versículo 15 de 2 Tessalonicenses e capítulo 3, versículo 6. E ainda mais,
lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3. Vamos ao tópico quarto. A verdadeira adoração não está presa à visão física, mas é uma experiência da fé. Vale a pena ressaltar. Por mais valiosas que sejam as visões que Deus queira proporcionar, e Ele tem feito isso ao longo dos tempos, o programa de sua revelação progressiva, apresentado na Bíblia, revela que, a partir da vinda do Messias ao mundo e do evento de Pentecostes, todo verdadeiro cristão deve andar e viver pela fé, e não por vista. Porque me viu, você creu? Felizes aqueles que não viram e creram. Esta foi a observação feita por Jesus a Tomé, quando este, após ter apalpado o Senhor com suas próprias mãos, finalmente creu que o Mestre havia ressuscitado. E o apóstolo Paulo declarou: visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Isso está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos ao item B. Depois de um longo período em que os evangélicos bíblicos, aqueles que têm defendido o ensino bíblico pertinente ao assunto, enfatizando a não necessidade de o crente apoiar sua fé em objetos, ritos, frases de efeito mental, psicológico, enfim, livrar-se totalmente dessas muletas. No último tempo, tais crenças e práticas, de uma ou de outra forma, têm invadido os arraiais evangélicos. É isto mesmo, lamentável. Isso prejudica e enfraquece a verdadeira fé, que não necessita desses expedientes. A fé de que o autor da carta aos Hebreus está dizendo que sem ela é impossível agradar a Deus, não tem mistura. É a fé genuína, que não pede para ver nem apalpar, mas confia inteiramente na palavra do Senhor e espera até que Ele cumpra todas as suas promessas. Que a fé verdadeira nos coloca num campo de tensão, isso não se pode negar. Mas, ao mesmo tempo, somos exercitados a aguçar o nosso olhar para além do visível e palpável, vendo pela fé o Deus que vai fazer. Hebreus capítulo 11, versículo 19, diz que Abraão, pela fé, ofereceu seu filho Isaque para o sacrifício, e que ele considerou possível ressuscitar os mortos. E assim, figurativamente, recebeu seu filho Isaque de volta dentre os mortos. Quer dizer, Abraão viu seu filho ressuscitar, mesmo que tivesse sido morto. Que fé verdadeira! Que fé extraordinária! Vamos ao item C. A ressurreição de Jesus nos transportou para uma esfera espiritual e celestial, conforme registrado em Efésios capítulo 2, versículo 6. Em Cristo, já ressuscitamos para a realidade celestial, que ainda não experimentamos de modo pleno, mas pela fé
já pertencemos a ela. Veja o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1, que leio. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Vamos a uma aplicação e conclusão. Será que, como crentes da nova aliança, já conseguimos nos livrar de toda e qualquer crendice, tradição puramente humana, todo e qualquer dogma religioso que não tem apoio expresso na palavra de Deus? Prestemos ao Senhor uma adoração verdadeira, como verdadeiros adoradores que tenham estas marcas. Não depender de um lugar específico, não apegar-se a qualquer cerimônia, adoração que brote do coração e motivado por uma fé genuína. Assim, que Deus nos ajude. Amém.